Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório de PISME 1. Você está aqui no módulo 2, a gente está tratando sobre geografia e nesse momento a gente está falando sobre naturezas e tecnologias. Na verdade é natureza e tecnologias, né? Eu inverti o plural. Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre relevo, né? A gente falou na última aula sobre estrutura interna da Terra, dei alguns detalhes de como as aulas vão funcionar aqui no curso, mostrei para vocês alguns mapas mentais fundamentais, falei sobre aqui ó, tá aqui aberto para mim, escala do tempo geológico, falamos sobre estrutura interna da Terra e agora a gente vai tratar um pouquinho sobre outras informações fundamentais e importantes, que é o caso da formação das placas tectônicas e como elas funcionam, tá? Vamos direto para esse nosso mapa que ele está disponível para vocês aí no na nossa descrição, também no nosso site, na parte de galerias, tá? Bom, primeira coisa que a gente observa aqui é que eu encerrei a aula passada falando sobre movimento convergente, divergente e transformante, mas eu não falei pra galera do YouTube, né, mas estou falando para vocês aqui agora, que essa formação de placas tectônicas ela é feita na litosfera, né? Eu disse isso na aula passada. A litosfera é formada por placas tectônicas. Essas placas elas se quebram, elas se quebraram ao longo de milhões de anos da nossa história a partir da formação da Pangeia. Vocês lembram dela? Pangeia, né? Então a partir da Pangeia, essas placas elas foram se quebrando, se abrindo dentro dos oceanos, né? Essas placas também têm placas oceânicas e elas foram se abrindo, foram se movimentando dentro do nosso planetinha devido à movimentação interna da Terra, movimentação do magma feita ali pelo aquele movimento convectivo, né? Então a astenosfera tem um papel fundamental de quebrar a parte da litosfera, unir partes da litosfera, movimentar essas partes o tempo inteiro, tá? Há milhões e milhões de anos. E é o mais interessante é observar como que a gente entende a posição dessas placas e como a gente entende a movimentação dessas placas e suas consequências para a sociedade, né, para a humanidade. Então a gente olha primeiro para esse mapa, que eu fiz um mapa invertido de propósito, tá? Mexendo na convenção cartográfica, a gente aprendeu na aula passada, no módulo passado, né? E no módulo passado eu falei que existem convenções cartográficas e que algumas dessas convenções cartográficas diz respeito à questão do oceano, por exemplo, da água. Né? A água sempre vai ser azul. O continente vai ter cores variadas, mas geralmente ele não pode ser azul, porque o azul é da água. E aqui eu resolvi inverter o negócio, exatamente para chocar e dar esse impacto para você observar as placas tectônicas e não se preocupar com o oceano, o continente, tá? Então eu inverti as cores de propósito. Olhando para o mapa novamente, a gente vai perceber que existem diversas placas e a gente tem que dar um foco no nosso país, né, um foco no nosso continente sul-americano. Quando a gente olha para a placa sul-americana, a gente vê que o Brasil está mais ao centro da placa. E por estar mais ao centro da placa, nós estamos mais distante das bordas de placa, onde acontecem os movimentos da placa. Se você observar, a placa sul-americana ela está indo em direção à placa de Nazca, onde entra em choque, há um choque. Esse choque a gente chama de movimento convergente. É um movimento destrutivo. E essa é a parte que eu não falei pro YouTube, tá? Então a gente tem um movimento convergente que é um movimento destrutivo. Uma placa de movimento destrutivo, ela gera um negócio chamado subducção. Você vai ver o desenho aqui, né? O primeiro desenho de movimento de placa, tá aqui no cantinho. A gente vai perceber que no seu canto esquerdo lá, você vai ver que temos uma placa que vai descer, né? Observa a setinha? Essa placa que está descendo é uma placa que está sofrendo subducção. E a outra placa vai subir por cima dela. A placa que vai conseguir subir, ela é mais resistente. Ela vai acabar se quebrando, gerando um negócio que a gente chama dobramento. E esse dobramento de rocha, quando a rocha está vindo aqui, ela se dobra, ela se eleva na altitude e ela gera montanhas. A gente vai ver outras formações de montanhas, mas o mais tradicional e o que vai acontecer, por exemplo, na Cordilheira dos Andes e também lá na Cordilheira do Himalaia, é a formação de placas de dobramentos modernos por causa da movimentação de placas diretamente ligadas ao movimento convergente e divergente. Tá? Aqui no nosso caso da placa de Nazca com a placa sul-americana é um movimento convergente destrutivo. Uma das placas vai ser destruída, porque ela vai sofrer subducção, ela vai ser empurrada para dentro da astenosfera enquanto a outra sobe. Isso pode gerar fissuras, isso geralmente gera fissuras, para que a astenosfera saia um pouco, né? Tenha um ponto de escape. A gente chama isso de hotspot. E esse hotspot gera vulcão. Então o movimento do vulcanismo ele é gerado exatamente por causa
de fissuras na litosfera. Fissuras essas geradas pelo movimento convergente ou divergente. Aqui no nosso caso da América do Sul, são os movimentos convergentes da placa sul-americana com a placa de Nazca que geram os vulcões ali do Chile, que geram a formação da Cordilheira dos Andes, tá? Que vai ser fundamental para o clima, que vai ser fundamental para a ocupação do território sul-americano, né, das primeiras civilizações que ocuparam esse território, para as relações internacionais entre os países andinos e também os países do restante da América Latina. Então isso é bem interessante de observar que relevo está conectado à questão social também da sociedade, né, da ocupação do território, da manutenção desse território, da agricultura, da pecuária, das relações internacionais, do clima, e isso obviamente afeta a vegetação, tá? Então a gente vai ver que formação de relevo é fundamental. Agora, placas que se abrem, que se divergem, a placa divergente, que vai cada uma para um lado, a gente vai observar bem isso quando a gente olha, por exemplo, entre a placa africana e a placa sul-americana. Então a gente entende que o Brasil tem pouquíssimos tremores de terra, porque a gente está bem distante ali da relação do distanciamento da nossa placa divergente entre a placa africana e sul-americana e a aproximação convergente entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Então, como a gente está bem distante, nós vamos sentir mais tremores na região do Acre, na região do Amazonas, que é mais próximo da região andina. Nós vamos ter alguns tremores que vão acontecer na região do Nordeste brasileiro por causa daquelas duas setinhas que são divergentes ali na área próxima ao Nordeste, próxima ao Ceará, ali no Brasil. Então, a gente tem uma relação ainda de pequenos tremores de terra, que não são comuns. No Enem passado, nós vimos uma questão sobre tremor de terra em São Paulo, que foi consequência de um terremoto, né? A gente sentiu parte do terremoto que estava acontecendo lá no Chile, a gente sentiu uma parte dele em São Paulo, tá? Foi sentido. Então a gente sente terremotos, tremores de terra, obviamente onde tem mais população a gente vai acabar sentindo mais, né? Quando a gente tem territórios muito grandes e que não tem muita gente ocupada para sentir esse tremor de terra, ele vai acontecer, a gente não vai nem ter grandes relatos. A gente tem alguns sismógrafos, o Brasil tem sistema para identificar terremotos também, tá bom? E bom, o movimento divergente ele é construtivo. Por que ele é construtivo se eu abro um buraco, né? Se eu estou pensando que as placas estão se distanciando e está abrindo um buraco, por que ele é construtivo no seu meio? Ele é construtivo, gente, porque o magma ele vai subir por ele, né? Então o magma que está na estenosfera vai conseguir um espaço para subir, um espaço para adentrar. E a partir do momento que ele consegue esse espaço para adentrar, ele vai, lembra, quanto mais alto nessa relação e dentro da atmosfera, né, dentro da troposfera, principalmente a primeira camada da atmosfera, a gente vai ver um resfriamento dessas camadas. Então, a partir do momento que o magma começa a subir entre essas placas, ele vai resfriando, vai perdendo velocidade, vai perdendo temperatura e ele vai solidificando. Então, ele vai conseguir grudar essas duas placas, né? E à medida do tempo que essas placas continuam se distanciando, o magma vai subindo e colando e vai grudando essa placa e ela vai aumentando de tamanho, tá? E até que esse movimento se distancie, mude, se quebre. A gente tem ali, por exemplo, o Rift Valley na África, que está partindo a África em dois pedaços, né? Um pedaço um pouco menor que o outro, mas o chifre da África vai ser distanciado daqui a alguns milhares de anos da África, né? O que a gente tem a formação ali, por exemplo, dos grandes lagos africanos, né? E do Rio Nilo, aquele pedaço todo vai ser separado e jogado para dentro do mar do Oceano Índico, né? O que possivelmente aconteceu também com a ilha de Madagascar, o que aconteceu com a placa indiana, que se desmembrou da África e foi em direção à Ásia, né? E bateu na Ásia e está lá conectado à Ásia hoje, formando a Cordilheira do Himalaia. O que aconteceu com a placa sul-americana, que se quebrou da costa oeste da África e veio caminhando em direção aonde hoje está, né, na América. E a gente tem um terceiro movimento de placa, que é o movimento conservativo, que é um movimento que eu chamei anteriormente de transformante. A gente vai ver esse movimento acontecendo lá na Califórnia, nos Estados Unidos. A placa de Juan de Fuca, a placa de Cocos, na verdade não é a placa de Cocos não, a placa do Pacífico, a placa de Juan de Fuca e a placa norte-americana, elas sofrem ali um movimento de fricção. Elas ficam friccionando uma ao lado da outra. Gera um pouco de terremoto, sim, tremor de terra acontece, tá? Mas não há separação e nem união de placas. Ali a gente tem algumas montanhas, né, que separam, inclusive, o meio da Califórnia tem algumas montanhas, tá? A gente pensa aí, por exemplo, no time de basquete americano Sacramento Kings, né? Sacramento é a capital do estado da Califórnia. Sacramento, que é uma cidade que quase ninguém ouve falar, né? Sacramento Kings tem a logo, né, a coroa ali do rei, né? Porque Kings é rei,
é uma bola de basquete com uma coroa. Essa coroa são as montanhas de Sacramento. São as montanhas ali que dividem o lado oceânico da Califórnia e o lado mais continental da Califórnia. Né? Mais ou menos divide Los Angeles de Sacramento. Né? Praticamente é isso. Mas essa placa, ela já quebrou uma vez. E ela já se separou uma vez por causa desse movimento de fricção. Esse movimento de fricção, ele acaba gerando uma pressão. E essa pressão gerada, ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando até que gere um grande terremoto. Esse terremoto já atingiu essa região várias vezes. Existem alguns relatos que a gente está observando que tem pequenos tremores, a gente não tem terremotos gigantescos de grande magnitude nessa região há muitas décadas. E pelo visto, a geografia, os geólogos, principalmente norte-americanos, estão estudando a formação de um tal de Big One. Big One seria o grande terremoto que vai destruir a Califórnia, vai separar a Califórnia do restante da América do Norte. Como já temos a Península da Califórnia, que possivelmente foi por esse motivo. Né? A Península da Califórnia que fica ali no México, né? Coladinho na Califórnia, né? Naquela divisa entre Estados Unidos e México. A gente já tem um pedaço que é uma península que já foi separado do território mexicano e do território dos Estados Unidos. Então a gente tem a tendência de que essa península ela continue puxando o restante da Califórnia para dentro do Oceano Pacífico. E por causa dessa formação, a gente tem, por exemplo, a criação ali do Círculo de Fogo do Pacífico, que é essa área aqui da placa do Pacífico. Obviamente o planeta é redondo, né, gente? Então a placa do Pacífico ela a gente começa a observá-la aqui na área da América, ela passa pela Oceania e vai até a Ásia, né? Então toda a região do Oceano Pacífico tem uma grande placa tectônica que tem pontos de fissuras gigantescos, que são os famosos hotspots, que eu já tinha citado aqui. Existem centenas de vulcões espalhados pela borda dessa placa. Alguns acabam escapando no centro da placa, tá? Ali, por exemplo, na região do Havaí, o Havaí fica mais ou menos aqui no meio da placa. A gente vai ver que tem alguns vulcões. O Havaí é formado por ilhas vulcânicas, é um arquipélago de ilhas vulcânicas. A gente tem alguns tremores de terra bem graves. Esse ano a gente já teve isso relatado lá no nosso site, inclusive nas notícias, né, falando sobre tremores de terra. Então observa que o que a gente chama de placa do Pacífico vai ter um apelido, que é Círculo de Fogo do Pacífico. Por causa da quantidade de tremores de terra, por causa da quantidade de terremotos, maremotos e vulcões e ilhas vulcânicas que existem dentro dessa placa. Tá? Bom, entendendo as movimentações, a gente entende que placa tectônica, ela tem essas movimentações que geram tremores de terra, que geram formação de relevo. E aí quando eu falo de formação de relevo, eu tenho que pensar que esse magma da astenosfera, essa movimentação do magma, essa formação aqui de subducção que gera dobramentos de rocha, e o dobramento pode ser moderno, que é o caso das montanhas atuais, ou pode ser dobramento antigo, que é o caso da serra, que a gente tem a Serra das Araras, Serra da Bocaina, Serra d'Água, serras, tá? Aqui no nosso país, são antigas montanhas que foram rebaixadas, né? Perderam suas altitudes ao longo do tempo. Nós temos os movimentos divergentes, que também podem acabar gerando outros tipos de relevo. Isso são agentes endógenos. Lembra aqui que eu falei para vocês da endosfera, que está no final da nossa estrutura geológica? Então, aqui, agentes endógenos são aqueles que estão dentro da Terra. São os agentes responsáveis por estruturar o relevo. São os agentes responsáveis por criar as estruturas de montanhas, estruturas de planaltos. E quem vai rebaixar esse relevo? É o agente exógeno. O agente responsável por reduzir a montanha de tamanho, reduzir o morro, a montanha, o planalto em planície e depressão, são os agentes endógenos. Quem são os agentes exógenos? Os agentes exógenos são a água, o vento, né? Principalmente esses dois, a água em vários formatos diferentes e o vento. Eles são responsáveis pela erosão, pelo intemperismo. Lembra disso? Intemperismo, erosão, são movimentos de agentes exógenos do relevo. Eles esculturam o relevo, eles rebaixam o relevo. O relevo só é estruturado por causa da movimentação das placas tectônicas. Aí a gente tem aqui, por exemplo, tipos de montanha. A montanha ela pode ser um dobramento de rocha, ela pode acontecer por uma zona de subducção, ela pode ser um dobramento mesmo, de fato, a rocha se dobra e fica um pouco mais arredondada, ou ela se quebra por causa do movimento de subdução, e aí formando montanhas vulcânicas, por exemplo. E a gente tem as falhas geológicas, quando duas placas se batem e uma delas acaba perdendo um pedaço que vai escapar para cima ou para baixo, tá? Quando ela escapa para cima, a gente tem a formação de serras e montanhas com falhas, com bastante quebra. E a gente tem, por exemplo, a Serra da Mantiqueira aqui. Quando a gente tem montanhas vulcânicas, a gente tem, por exemplo, lá o Monte Fuji e a Cordilheira dos Andes, que forma a partir de um dobramento. A Terra consegue se dobrar um pouco melhor, porque ela
por causa da pressão e da temperatura, ela se dobra mais do que se quebra, tá? A gente tem a formação da Cordilheira dos Andes a partir daí, tá bom? Entendendo isso, a gente vai ver agora os tipos de relevo possíveis a partir desse meu mapinha do Minecraft. Então, a gente olha aqui, a gente tem os principais tipos de relevo: planalto, planície, depressão e montanha. Vou começar por ela, né, a maior de todas. Montanha tem altitude elevada, relevo acidentado, formada por movimento de placas convergentes, encostas íngremes. Quando há um conjunto de montanhas, nós chamamos de cadeia, e quando nós temos um conjunto de cadeias, nós chamamos de cordilheira. São duas, né? A Cordilheira do Himalaia e a Cordilheira dos Andes. Nós temos o planalto, que tem altitudes médias, então são antigas montanhas, antigos dobramentos, que já sofreram muito com o intemperismo, com a erosão, já sofreram bastante com o vento, com a chuva, com rios formados no topo das montanhas, com o degelo que quebra parte dessas rochas. E a gente vai ver que o intemperismo físico ele é muito importante para o rebaixamento desse relevo montanhoso para uma altitude média. E ela vai ser responsável também por, além de lapidar parte desse relevo para rebaixá-lo, lapidar essas partes mais pontiagudas e elevadas e deixando elas mais retas, retilíneas, né? Mais com a superfície relativamente plana. Então, o planalto ele tem altitude média, superfície relativamente plana, formada por processo erosivo, também chamada de platô, tá? Também chamada de platô. A paisagem é um pouco acidentada e nós temos um fornecimento de sedimentos, ou seja, os restos dessa rocha, os sedimentos dessa rocha, o cascalho, né, os sedimentos, eles são ali removidos dessa rocha e caem em outras regiões. Então, os planaltos são fornecedores de sedimentos para as depressões e para as planícies principalmente, tá? O rio ele tem uma responsabilidade muito grande de carregar esses sedimentos do planalto para a planície. A chuva também carrega esses sedimentos do planalto para a planície, então a gente vai ver a gênese da formação da planície a partir do intemperismo, tá? E a gente vai ver agora a planície, de fato. A planície tem baixa altitude, está próximo ao nível do mar, área plana ou relativamente plana, formada por sedimentos e pouco acidentada. Uma praia é uma planície. A praia é formada por sedimentos de rocha. A areia é sedimento de rocha, tá? Geralmente carregada pelo rio, né? Quase toda a praia tem um rio próximo que carregou essa areia até lá. Então essa areia é um pouco mais grossa, a gente tem menos intemperismo que ocorreu nessa rocha para gerar essa areia mais grossa. A areia é rocha, tá? Vale, depressão e depressão absoluta são formações feitas exatamente pelo intemperismo. O vale ele representa a depressão entre duas encostas, apresentando um curso d'água. Tem um rio ali correndo no meio. É uma subcategoria de relevo porque ela é muito mais parecida e semelhante ali com a depressão relativa. Depressão relativa é uma superfície rebaixada com grandes inclinações formada por processo erosivo acima do nível do mar. Ela está abaixo das áreas mais próximas, ainda assim acima do nível do mar. Por que ela é relativa? Porque à medida que o planalto, o platô, vai sofrendo intemperismo, esses sedimentos podem se acumular dentro da depressão e ela pode voltar a ser um pouco mais retilínea e se tornar uma planície, tá? Agora, a depressão absoluta, você vai ver no mapa mental aí que ela está um pouco mais para baixo, a depressão absoluta ela é de fato absoluta. Ela é uma superfície rebaixada com grandes inclinações, formada pelo processo erosivo, mas abaixo do nível do mar. Mesmo que todo o planalto caia dentro dela, ela não vai se tornar uma planície. Ela vai estar abaixo do nível do mar. Ou seja, ela vai ser ocupada por água. Ela pode se tornar um lago, mas ela pode se tornar parte de um curso d'água num vale. Mas ela não volta a ser uma planície, tá? Ela não se torna um planalto, uma planície. Ela vai ser, de fato, um planalto que vai deixar de existir a longo prazo, tá? Então esses são os principais tipos de relevo: planalto, planície, depressão, montanhas e o vale ali que eu acrescentei, tá? Mas você tem que pensar que existem outras formas de estruturas de relevo que podem ser interessantes para a gente estudar, mas não para o PISM. Então, para o PISM, a gente vai ver o basicão da primeira série do ensino médio, o entendimento básico da revisão para o nosso intensivão, tá bom? Bom, entendido toda a formação do relevo, agentes endógenos, exógenos, movimento de placas, tipos de placas e o próprio relevo, eu me despeço de vocês nessa aula vendo uma outra parte da matéria já aqui, já adiantando um pedacinho, né, gente? Como eu fiz na aula anterior, a gente vai ver na próxima aula ciclo de rochas, tá? Observando o ciclo de rochas, a gente vai ver aqui que temos a formação
das rochas e dando origem à formação do solo. Tá? Então, para a gente chegar em formação do solo, eu vou falar de ciclo de rochas, que é um tema que muitas vezes confunde a cabecinha de vocês. E eu vou encerrar essa aula de agora, essa aula sobre relevo, formação do relevo, falando de ciclo de rochas, para que a gente possa entrar na próxima aula falando de fato da formação do solo, tá bom? Vamos lá. O ciclo das rochas é formado principalmente pelo magma, e a gente volta nele, que é a estrutura base dessa aula, né? O magma que é expelido ali, né, que é expelido pela astenosfera na litosfera, expelido pela camada, última camada de lava para, ou de magma, né, para a litosfera, para a camada rochosa. Ele vai ser expelido de diversas formas, a gente já viu aqui, né? Ele vai sofrer um arrefecimento, uma solidificação e uma cristalização. Por quê? Porque esse magma ele é expelido a 2.500 graus Celsius. E ele chega na nossa troposfera, e a nossa troposfera tem uma temperatura média de 21 graus. Posso ir para um lugar bem quente, eu vou a 50 graus Celsius num deserto. É muito menor do que os 2.500 do magma sendo expelido pelo vulcão, né? Então ele vai sofrer um arrefecimento, um resfriamento, solidificando e se cristalizando, virando o que a gente chama de rocha magmática. Se esse magma, ele ao ser colocado para dentro de uma placa divergente, por exemplo, né? As placas divergem, esse magma vai ser colocado ali no meio, vai ser expelido pela astenosfera, ele começa a resfriar, e se ele resfriar e solidificar entre uma placa e outra e não ser expelido, ele vai ser resfriado dentro da rocha, a gente chama de rocha magmática intrusiva, porque ela solidificou dentro da rocha. E geralmente ela vira cristal, geralmente ela vai ser cristalizada, tá? Agora, se ela foi expelida por um vulcão ou por algum outro orifício ela, na litosfera, e ela foi expelida e chegou à troposfera, ela é uma rocha magmática extrusiva, ou seja, ela é externa. Ela vai se solidificar como na imagem aqui. Ela se solidifica após ser expelida como lava. E aí, ao ser expelida como lava e solidificada, ela vira uma rocha magmática extrusiva, ou a gente pode chamar de rocha vulcânica. Rocha magmática extrusiva é aquela que é expelida pelo vulcão e depois ela solidifica na litosfera, na parte externa da litosfera. E aí a gente chama de rocha vulcânica ou rocha magmática extrusiva, tá? Se ela solidifica dentro da litosfera, ela vai virar cristal, ela vai cristalizar e a gente vai ver uma rocha magmática intrusiva, ou a gente pode chamar de rocha plutônica. Plutônica por quê? Porque para os romanos, tá? Os antigos romanos da Roma Antiga, Plutão era o deus do submundo, né? Por isso rocha plutônica, tá? Por isso a rocha de Pluto. E Vulcano era o rei, era o deus, né, dos vulcões, dos terremotos e tal. Então a gente tem ali vulcânica, sendo a rocha que é expelida pelo vulcão, e a rocha que fica presa na litosfera é a rocha plutônica, que está no submundo, que está na parte inferior da Terra, tá ok? Essa rocha plutônica, ela vai ficar presa ali, a gente vai conseguir escavar, pegar, capturar partes, por exemplo, dessa rocha vulcânica. Tem ferro, tem manganês, tem bauxita, tá? Então a gente consegue ali usar os minerais dessas rochas. A rocha magmática extrusiva, ela vai ter outros pontos importantes, como por exemplo, ela vai servir para agricultura, ela vai servir para a indústria também, tá? Tem algumas rochas que são extrusivas que servem para a indústria, mas o mais interessante é observar que existe um ciclo dessa rocha. E a gente observa o seguinte: essa rocha ela pode sofrer erosão e temperismo. E aí, esses sedimentos dessa rocha são transportados e carregados e formam uma diagênese. O que é isso, né? Esses sedimentos ali, por causa do intemperismo e da erosão dessa rocha magmática extrusiva, eles podem se acumular em algum ponto de planície ou depressão, e ao acúmulo desse processo de sedimentação, forma a rocha sedimentar. Então, vários sedimentos acumulados ao longo de centenas de anos, milhares de anos, em um depósito de sedimentos, uma bacia sedimentar, por exemplo, que recebe boa parte desses sedimentos. Com a pressão e a temperatura do planeta, esses sedimentos vão se acumulando, vão cimentando, vão compactando, está escrito ali cimentação e compactação, né? E formando uma nova rocha, que é a rocha sedimentar, que dá para a gente ver as camadas de sedimentos acumuladas há milhares de anos. Mas essa rocha sedimentar, ela também pode sofrer pressão e temperatura o suficiente para virar uma rocha metamórfica, uma rocha que sofre mutação devido ao intemperismo químico, tá? Mas também ela pode sofrer com erosão, e esse processo erosivo gera transporte de sedimentos para uma outra bacia sedimentar ou para a mesma bacia sedimentar, formando outra rocha sedimentar. Olha que curioso, né?
Uma rocha sedimentar é feita de sedimentos de magma ou sedimentos de rocha metamórfica, tá? Ela vai acumular sedimentos, sedimentar, cimentar, compactar, virar uma nova rocha, que é a rocha sedimentar, mas que ao mesmo tempo também sofre com chuva, com vento, com a formação de rios, levando parte dos seus sedimentos para outras áreas e criando outras áreas sedimentares, podendo gerar novas rochas sedimentares, tá? Uma rocha sedimentar sofrendo pressão e temperatura, assim como a rocha magmática pode sofrer alta pressão e temperatura, viram rochas mutáveis, metamórficas. Tem partes ali que a gente vai ver que são de rochas misturadas, tá? E essa rocha nova, com intemperismo químico, pode sofrer o impacto do magma. E essa rocha com intemperismo químico, né, que é a rocha metamórfica, ao sofrer o impacto do magma, volta a ser uma rocha magmática, tá? Então, ela volta a ser magma. A rocha sedimentar não vira magma. Para ela virar magma, ela tem que ser primeiro uma rocha metamórfica, tá? Uma rocha magmática, ela pode virar uma rocha metamórfica, também pode virar sedimentos para virar uma rocha sedimentar. A rocha magmática não vira diretamente uma rocha sedimentar. Ela primeiro vira sedimento, esse sedimento acumulado vira rocha sedimentar, tá? Lembrando, gente, foram muitos assuntos importantes e sérios para essa aula. Se você tem alguma dúvida sobre ciclo de rocha, sobre formação de relevo, sobre movimentação de relevo, movimentação de placas tectônicas, tipos de placa, deixa nos comentários, manda pra gente no fórum e a gente tira todas as suas dúvidas, tá bom? Isso aqui é uma revisão geral do nosso curso intensivo. A gente vai para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre formação do solo, tipos de solo, horizontes do solo e a importância de observar esses solos, principalmente no Brasil, tá bom? Te vejo na próxima aula. Valeu e falou!